Baixe tua cabeça primeiro, vamos orar um pouco. Senhor, muito obrigado por tudo que está acontecendo, pelo trabalho das crianças nesta semana, pela Estação Kids, ó Deus, todos que se envolveram, todas as crianças, ó Deus, que foram convidadas e participaram também. Muito obrigado, ó Deus, por tudo isso, mas não apenas pela classe de treinamento de líderes, por integração, pelas células que estão reunidas, pelos projetos em andamento, tanta coisa, Pai, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Deus, pelos movimentos na Tua igreja. Nós queremos que em tudo isso, de fato, o Senhor seja honrado, o Senhor seja engrandecido. E tudo que aconteça também edifique pessoas e alcance pessoas com o Evangelho, para que cada um tenha a experiência de poder conhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Ó Deus, abençoa dessa forma. Nesse momento, Pai, nós pedimos que nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para sermos ministrados pelo Teu Espírito. Ajuda a gente, ó Pai, com clareza, com objetividade, caminharmos, ó Deus, por esse assunto desta noite, de forma que o Senhor ministre poderosamente na vida de cada um. Te agradecemos por isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Nós temos falado sobre oração desde o começo do ano, diversas áreas sobre oração, não apenas sobre a questão dos pedidos e tudo mais. A gente tem entendido que a gente pode se movimentar pela oração em muitas dimensões, na dimensão além dos pedidos, na dimensão das intercessões com base nas revelações de Deus relacionado à sua vontade e os seus propósitos. Então, nesse momento, a gente é um construtor. A oração é um ambiente de construção, um ambiente de milagre. O ambiente da oração, ela gera poder, ela gera milagre, ela gera transformação. As grandes transformações acontecem e começam a acontecer sempre nos ambientes de oração. Assim funciona para cada um de nós, na nossa vida pessoal, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, na nossa célula. Tudo que está para acontecer tem que ser gerado pela oração. Então, assim funciona em todas as áreas de fato. Mas eu quero conversar com você um pouco sobre alguns tipos de oração que costumamos fazer, ou alguns de nós costumam fazer, ou em algumas fases da nossa vida fazemos. Às vezes a gente está passando por uma fase muito difícil, algumas lutas, algumas tribulações, e os dias, tem dias que são difíceis, porque está envolvido algumas crises, a gente está no meio de algumas crises, no meio de alguns dilemas do coração, alguns dilemas relacionados ao trabalho, à vida sentimental, alguns dilemas espirituais, e tem momentos que fica pesado, que fica difícil. Isso é normal de acontecer, todos nós passamos por lutas e tudo mais, mas nesses momentos a gente intensifica a oração, a gente busca sabedoria, busca a presença de Deus, para que Ele nos fortaleça e nos abençoe naquilo que a gente precisa. Mas existe, em alguns casos, muitos anos nesse tipo de oração, ao ponto de a gente passar por muito tempo, muitos meses ou muitos anos, praticamente pedindo socorro de Deus, pedindo força para suportar o dia, pedindo força para conseguir vencer mais uma semana. E tem alguns casos, momentos da vida, mas em alguns casos que essa oração ela é recorrente, mas é recorrente por anos. Então parece que algumas vidas, algumas pessoas, às vezes nós, muitas vezes nós, a oração que sai do nosso coração é o Senhor, me dá força para suportar mais um dia, me dá força para aguentar mais um dia nesse lugar, me dá força para suportar mais
um dia nesse trabalho, mais um dia em casa, mais um dia nesse problema. Senhor, me dá força para suportar mais um dia nessa tribulação, mais um dia nesse dilema. Então, parece que pode ter momentos na nossa vida, ou algumas pessoas que acabam orando esse tipo de oração por muito tempo, que parece que só fica pedindo socorro o tempo inteiro. Nós podemos pedir socorro, nós pedimos a ajuda do Senhor. A graça do Senhor é grande o suficiente para se derramar sobre nós, à medida da nossa necessidade e muito mais. Mas quando a gente passa muito tempo, alguns anos, fazendo somente esse tipo de oração, isso pode também denunciar que tem algumas coisas desajustadas na nossa vida. Amém, gente? Porque não é esse tipo de vida que Deus quer para a gente. A gente não fica, não é para ser assim. A gente pedindo socorro o tempo inteiro, um mês após o outro, um ano após o outro, e sofrendo as nossas orações se transformarem em pedido, né? Senhor, me ajuda a suportar mais um dia na minha vida. Não pode ser assim, não precisa ser assim, não precisa, essa é uma boa notícia. Não precisa ser assim, a gente tem que crescer, amadurecer, ao ponto de que nossas orações construam coisas, e a gente faça parte da construção de coisas relacionadas aos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, eu quero falar com você um pouco sobre isso. Então, deixa eu compartilhar, pode projetar, por favor? Né? Deixa eu compartilhar algo, uma palavra que eu pus esse tema, do tanque de reserva, da reserva ao propósito. Eu quero pensar contigo e convido você a vir comigo para a gente se movimentar, né, dentro dessa ideia de um tempo ou situações ou pessoas que ficam só com a sensação de estar com o tanque na reserva o tempo inteiro, e com a sensação de que você está se movimentando, está andando para frente, mas com a sensação de que o motor vai parar daqui a algum instante, né? Então você parece que não vai. Então, às vezes, muitos estão vivendo uma vida assim, com a sensação de que você só tem gás para mais um dia, tem gás para mais um pequeno trecho, e depois você pede socorro de novo e segue mais um outro trecho. Mas não é assim. Agora, quem vive dentro do propósito de Deus, quem sabe o seu lugar na vontade de Deus, sabe o seu lugar na vida, na existência, sabe e já fez dos propósitos de Deus os seus propósitos, quem está envolvido num projeto de Deus, está envolvido numa obra de Deus, envolvido na obra do reino de Deus, e de fato está gastando a sua vida, e você sabe para onde você está indo, muda a oração, muda a tua vida, muda o combustível, você fica carregado para você lutar e você acelerar quando precisa e você seguir firme em tudo que você tem, mas você precisa ter clareza quanto aos propósitos da sua vida. Eu estou fazendo 2 mensagens, vou fazer parte da mensagem de hoje falando sobre isso, e a semana que vem eu vou pregar uma outra mensagem para ajudar você a entender quais são os propósitos pessoais, individuais, que Deus tem para você. Mas hoje eu quero conversar com você um pouco sobre isso, passando da reserva para o propósito, ok? Deus não nos salvou para vivermos apenas empurrando os dias com o tanque na reserva. Ele nos chamou para uma vida cheia de sentido, guiada pelo discernimento, sustentada pela graça e entregue ao propósito eterno de seu reino. Amém? Ok? E essa mensagem, ela vai tratar desse assunto, e a minha intenção é chamar a nossa atenção para a gente sair da oração de sobrevivência, ok? Sair da oração de sobrevivência e entrar em uma oração de rendição e propósito. Alguma coisa, Senhor, não quero apenas aguentar mais uma semana, quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim.
Fomos criados em Cristo para boas obras, chamados a buscar primeiro o reino e convidados a discernir o que é melhor para frutificar para a glória de Deus. Amém, gente? Amém. Então vamos seguir. Muito bem. Fato é que, quando alguns estão nessa condição, essa dor, esse sofrimento, ele é silencioso. Há várias coisas que podem provocar isso no coração da gente. E eu quero, sem entrar nos diversos méritos, você pode viver em sofrimento, porque o vivendo com o tanque na reserva, sem muita graça, sem muita unção, sobejando, né, para você se sentir realizando e construindo algo na sua vida, sua família, ministério e tal, pode ser que tenha pecado envolvido, e você precisa se arrepender de pecados. Pode ser que você esteja lidando com a vida de maneira equivocada. Pode ser que você esteja administrando a tua vida, fazendo uma má gestão da sua vida e da sua vida cristã. Pode ser que você esteja fazendo uma má gestão da sua casa e da sua família. Pode ser que você esteja fazendo uma má gestão da sua saúde e da sua saúde emocional. Pode ser que você esteja com alguns problemas emocionais que provocam a você a viver no mundo da reclamação, no mundo da murmuração, no mundo da transferência de responsabilidade, sempre culpando os outros das coisas, porque a tua vida está desajustada. O problema não está nos outros, o problema está nos desajustes do nosso próprio coração. Tem muitas coisas que podem levar uma pessoa a ficar nessa condição de vida, se sentindo com um tanque na reserva e fazendo somente oração de subsistência, né, de sobrevivência, né, alguma coisa assim. Pode ser que você esteja negando conhecer a vontade de Deus para mergulhar nela de cabeça e vivendo a vontade de Deus de maneira plena. Nós já sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é muito melhor do que a nossa, né? Já pregamos sobre isso, já entendemos isso, e no teu espírito você sabe que isso é verdade, que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. A gente tem sonhos, a gente tem ideias, a gente tem projetos, a gente gostaria de um monte de coisa, mas às vezes a nossa alma tende a não acreditar que as vontades de Deus são maiores e melhores do que as nossas. Maiores e melhores do que as nossas. Quando a gente luta, às vezes, com Deus. Às vezes, os filhos de Deus lutam com Deus. Deus está apontando uma direção, está propondo um tipo de vida que tem a ver com cruz, tem a ver com cruz, tem a ver com rendição. Sim, tem a ver com rendição. Tem que ter morte. Para andar com Jesus, tem que ter morte. Tem que ter aqueles que seguem a Jesus, devem carregar a sua cruz. E cruz é morte, significa que para andar com Jesus, alguma coisa vai ter que morrer na sua vida. Coisas relacionadas a pecado e coisas relacionadas coisas que não estão relacionadas com a vontade de Deus. Algumas coisas vão ter que deixar para trás, algumas coisas vai ter que morrer. É assim que funciona andando com Jesus. Então parece que o nosso ego às vezes luta com Deus e não quer abrir mão de algumas coisas. Mas fato é que nós precisamos lembrar a própria alma e o próprio coração de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável e incomparável. Amém. Quando eu coloco a minha vontade, os meus sonhos e a vontade de Deus e os sonhos de Deus para mim, os de Deus são muito melhores. Nós precisamos acreditar nisso. Amém, amém, queridos? Nós precisamos acreditar. Vai dar trabalho andar na vontade plena de Deus? Não tenha dúvida. Vai dar muito trabalho. Vai ter que abrir mão de muitas coisas? Não tenha dúvida. Você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Mas vale a pena. Amém, amém, queridos? Vale muito a pena andar na vontade de Deus. De forma que tem muitos motivos que poderiam fazer uma pessoa viver nessa dimensão de
de sobrevivência, né? E as suas orações serem sempre orações de sobrevivência, né? A gente pode pensar várias coisas, mas a questão é o seguinte: tem alguns passos, alguns movimentos que podemos dar na direção de sair desse quadro da reserva, né, de um tanque na reserva, para o propósito, o conhecimento do propósito, e você viver no propósito de Deus. E isso implica, dependendo dos motivos que faz a gente viver no plano da sobrevivência, você precisa, evidentemente, ir corrigindo muitas coisas, é normal, isso vai ser necessário, até que você vá buscando, vai compreendendo a vontade de Deus para a sua vida e consiga viver nela plenamente. Aqui é o lugar da abundância, aqui é o lugar de sobejar, aqui na vontade de Deus é o lugar do transbordar, é o lugar de ter mais do que o suficiente para você repartir com outros, e em todo tipo de recurso, inclusive financeiro. Aqui pode ser ânimo, pode ser sabedoria, pode ser força, ideias, projetos, grana, pode ser um conjunto de coisas, unção, projetos que podem promover grandes mudanças, crescimento da tua vida, da tua casa, de ministério, tudo. Aqui é nessa dimensão, quem está vivendo nos projetos de Deus. E quem vive, às vezes, no plano da sobrevivência, lutando com Deus, com as coisas, vive assim mesmo, só vai completando o tanque com um pouquinho de gasolina, um pouquinho, de fato, para a sobrevivência. Agora, Deus não nos chama para viver numa dimensão só de sobrevivência. Deus nos chama para termos vida abundante. Amém, queridos? Agora, a vida abundante está relacionado com alguém que está vivendo nos propósitos de Deus. Amém? Tem que isso. Então, tem que acontecer um movimento de alguém que está vivendo, lutando com Deus, tentando viver a sua vida da melhor forma possível, mas também não está sabendo muito que direção está indo. Não sabe muito onde vai dar esse caminho que você está vivendo. Então, quando você entra nos propósitos de Deus, aí você sabe por que você está, por que você faz, onde você vai dar no final, você sabe de tudo, você sabe que o céu está a teu favor, e o céu está aberto, e os recursos vêm porque você está no propósito. Amém, amém, queridos? Então, quero conversar com você um pouco sobre 3 passos para sair de um lugar e chegar no outro. Amém? Estão comigo? Amém. Primeiro, Deus nos lembra que não somos sobreviventes sem destino, mas obra-prima com propósito. Esse primeiro tema, eu tenho que resumir, mas dá para falar de identidade, dá para falar de um monte de coisa. Mas nós não somos sobreviventes nessa vida, nós temos um destino. Nós somos criados obra-prima de Deus. Olha aqui para mim, você é uma obra-prima. E quando Deus criou você, pensou grande a teu respeito. Amém. Quando Deus pensou você, pensou grande a teu respeito. Amém? Amém? Então, você foi criado para coisas grandes. Você foi criado para a grandeza, porque tudo com Deus é assim. Amém, queridos? Amém. Então, tem a ver com a tua identidade. Quando você tem plena consciência de quem você é em Cristo, quem você é em Deus, a tua mente expande. E, com isso, as possibilidades também. Você lida de boa com o sobrenatural, porque o sobrenatural está a teu favor. Amém, amém, queridos? Assim você vai. Então, mas não apenas, você é uma obra, né? Você é a obra de Deus. Deus não quer apenas usar você, não é isso. Você é a grande obra de Deus. E Deus faz coisa ruim? Deus faz coisa meia boca? Não. Você é a grande obra de Deus. Pense que um dos trabalhos que o Espírito Santo tem em nós é de forjar o caráter de Cristo em cada um de nós. Então, o Espírito Santo está trabalhando em cada um de nós para que a gente se pareça cada vez mais com Jesus Cristo. Amém, gente? E essa obra que Deus está empenhando em cada um de nós é grande.
Ok? É grande. Então, você precisa aprender a pensar em você com grandeza, não com orgulho ou com arrogância, com humildade, com simplicidade, mas alguém que tem consciência de que se você é uma obra-prima de Deus, Deus, tudo que Ele faz é grande, e você tem o gene de Jesus Cristo. Então você nasceu para realizar coisas grandes e maravilhosas. Amém, gente? Olha os textos, Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus. Versão transformadora. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de, olha que linda a palavra, a fim de é finalidade. Nós somos a obra de Deus, ok? Deus está trabalhando em nós, não apenas nos chamando a fazer algo. Eu sou a obra, você é a obra, amém? Põe a mão no seu coração e fala assim: eu sou a obra de Deus. Deus está investindo em mim. Eu sou um filho de Deus. E o meu Pai investe em mim, na minha vida. Amém, gente? Então, nós somos a obra, pois somos a obra-prima, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Uau! Deus pensou, quando pensou em você, antes de você nascer, Deus pensou um monte de coisa legal e grande. Legal e grande. Quanto tempo você gastou da sua vida perguntando para Deus quais são os planos? E qual é o teu lugar no grande plano de Deus, que transcende as gerações, que transcende o tempo, que transcende os limites nacionais, transcende tudo. Quanto tempo da sua vida você já gastou pedindo a Deus para revelar para você os pensamentos, os altos pensamentos dele a teu respeito? Para você discernir essas coisas e entrar com o Espírito Santo nesses projetos aí, de grandeza. Amém? Quanto tempo? Se você não faz isso, faça. É muito importante. Porque a carne, o mundo e o diabo, eles vão trabalhar para fazer a gente viver a nossa vida com o tanque vazio, no modo sobrevivência. Mas Deus nos chamou para sermos grandes realizadores. Porque nós temos o gene do nosso papai. E o nosso papai é grande. Amém, queridos? É isso. Entenda quem você é em Cristo Jesus. E porque é quem é em Cristo Jesus, Deus espera sim você como um cooperador nas obras do papai. Amém? O filho se envolve nos negócios do pai. E a gente se envolve nos negócios de Deus. Efésios 1:11 diz assim: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano, tem um plano, ok? Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Gente, isso é lindo e maravilhoso. A gente não pode viver a nossa vida, é só mais um dia de trabalho, e a gente volta no final do dia e vem dormir cansado. Para acordar no dia seguinte, assim, meio querendo não ir, né? Não é para esse tipo de vida que a gente foi salvo. E eu não estou falando, para você mudar de emprego ou coisa parecida. Se você trabalha com educação, se você trabalha na sua empresa, se você é um mecânico, se você é um servidor público, se você é um professor, aonde você é um padeiro, você faz, não importa, no seu lugar e na sua profissão, você entende que você pode fazer da tua profissão um instrumento dos propósitos de Deus, e você cumpriu o seu sacerdócio aonde você está. Amém, gente?
E você faz da tua vida, de tudo que Deus tem colocado na sua mão, instrumentos do propósito de Deus. Agora, especificamente, pastor, qual é o caso da minha vida? Eu não sei, meu filho, você vai ter que orar e Deus vai falar com você. Amém? Cada um precisa buscar o Senhor a respeito disso. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O que é legal nesse texto, nessa verdade, amados, é que existe vontades de Deus lá no coração dele a teu respeito que você ainda não sabe. Imagina a aventura de você começar a buscar Deus para descobrir isso. Imagina isso, que coisa maravilhosa. Entrar num tempo de oração e jejum, você e a tua casa, você e a tua família, para descobrir quais são esses planos que Deus destinou antecipadamente para você, para que você, entendendo, ajuste a sua vida para esses propósitos. Uau! Para você viver nesse lugar aqui, ó, com a vida totalmente conectada, totalmente misturada com a vontade e os propósitos de Deus, aonde a gente convive com a abundância e a vida plena, vida abundante. Amém, gente? E com recursos para fazer todas as coisas, com tanque cheio. Amém, gente? Com tanque cheio de unção, tanque cheio de graça, tanque cheio de vontade de Deus, tanque cheio de experiências com o Senhor, tanque cheio do entendimento, tanque cheio de entendimento. Tanque cheio de entendimento da vontade de Deus. E por causa disso, você é perigoso. Você é perigoso. Uma pessoa que entende, conhece Deus e entende os propósitos de Deus para si, essa pessoa é muito perigosa, porque ela é uma bomba atômica. Porque se ela está na vontade de Deus e sabe para onde Deus está levando ela, o que ela tem que realizar, o lugar, o papel e tudo mais, você ora, o céu se move. Amém, gente? Senhor, eu preciso de recursos para isso. Vem. Senhor, eu preciso de portas abertas. Deus vai e abre. Senhor, eu preciso de sabedoria. Deus dá. Senhor, eu preciso de uma força extra aí, porque eu estou cansado nessa batida aí, tal. Deus vem, dá força. Senhor, eu preciso que os teus anjos cheguem antes de mim, nesse projeto aqui, já vai preparando tudo, aí movimenta o céu inteiro, para se antecipar, os anjos se movimentam, dá trabalho, se dá trabalho para anjo, mas dá trabalho para anjo como realizador, né? Aqui, os anjos nem têm muito trabalho, porque a questão é a sobrevivência, aí não dá. Não funciona. A gente tem aqui reserva e a sensação vai acabar por qualquer momento. E aqui eu tenho suprimento abundante, interminável. Não acaba. Não acaba, tá? Porque eu estou conectado, estou debaixo da cachoeira, né? Eu ando ligado. Se é um carro elétrico, eu ando conectado. Se é combustível, deu tanque cheio. Amém, gente? Então, essa é uma verdade linda. 2 Timóteo 1,9 diz, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu próprio propósito. Oh, meu Deus, como isso é precioso, né? Devido ao seu devido ao seu próprio propósito e à graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Pai do céu, já tem coisa escrita a nosso respeito lá com o papai. Porque ele pensou na gente, e antes da gente vir à existência, antes da gente nascer, ele já tem um script. Não que aquele negócio maluco que a gente está vivendo dentro disso, não. Ele tem um script, o livro, tem um dos livros no céu, é onde estão escritos as vontades de Deus a nosso próprio respeito. Tem um livro no céu, onde está escrito a teu respeito, o que é que Deus pensou a teu respeito. E nesse livro, ele deixou tudo escrito.
o que Ele pensou a teu respeito, o que Ele pensou do lugar que você vai ocupar na obra da implantação do reino de Deus na terra, como você vai exercer o seu sacerdócio, no lugar onde você está. Deus já deixou tudo escrito, as grandezas que Ele gostaria de ver na sua vida e você envolvido em obras grandiosas relacionadas à eternidade. Está tudo escrito, já tem um documento lá a teu respeito, com o teu nome. Com o teu nome, está escrito lá. Gasta tempo pedindo para Deus revelar isso. Gasta tempo. Fará toda a diferença para a sua vida. Amém, gente? Porque nós somos chamados para uma vida abundante. Agora, não dá para viver a vida abundante sem estar conectado aos propósitos de Deus. Amém? Amém. Ok? Efésios 2:10 declara que somos feitura de Deus, e isso significa que a nossa vida não é sobra, não é improviso, não é acidente e não é descartável, nenhum de nós. Antes de você se sentir útil, Deus já o chamou de obra dele. Antes de alguém reconhecer o seu valor, o céu já havia colocado o propósito sobre você. Amém. Amém. Amém? Uma ferramenta fora do seu propósito vira peso. Você pode usar uma chave de fenda, volta no anterior isso, você pode usar uma chave de fenda para bater um prego. Você pode usar uma chave de fenda para quebrar um tijolo. Mas a chave de fenda é um instrumento com mais precisão do que o martelo. Então, de repente, aqui com o tanque vazio, a gente tenta fazer as coisas fora do nosso propósito. Somos instrumentos. Sim, somos instrumentos nas mãos de Deus e eu quero ser usado devidamente. Se eu sou um instrumento para quebrar pedra, eu vou quebrar pedra como ninguém. Se eu sou um instrumento que ajusta parafusos, eu quero ajustar parafusos como ninguém. Se eu sou um instrumento que lida com questões delicadas, então é assim. Instrumentos que é coisa pesada, assim. Então, a questão é que Deus criou você para ser um tipo de ferramenta, ou de precisão, ou de força, seja lá o que for. E vivendo aqui, você não está vivendo a tua essência. De repente aqui você é uma ferramenta, uma chave de fenda quebrando tijolo, né? Então, ou tentando apertar um parafuso com um martelo, né? Não rola. Então a gente tem que entender de fato os propósitos. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando dar conta de tudo que esqueceu de perguntar: Senhor, para que o Senhor me formou? A pergunta que cura não é apenas o que está faltando em mim. Ok, gente? A pergunta que cura e muda não é o que está faltando em mim, mas quais boas obras Deus já preparou para mim. Amém? Amém. O que está faltando, de repente, seja entendimento e ação, né? Para mim, usando o meu... quais boas obras Deus já preparou para mim, usando meus dons, minha história, minhas dores, sim, minhas dores, os sofrimentos e as dores nos capacitam. Amém, gente? A gente cresce com dor. O crescimento gera dor. A gente cresce e amadurece muito mais com dor do que com alegria. Então, as dores estão gerando alguma coisa na nossa vida. Amém, gente? Deus usa a dor para nos aperfeiçoar. Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Uma vez fiz uma mensagem aqui falando do propósito pedagógico do deserto. Porque os desertos da nossa vida têm um propósito pedagógico. Nos sofrimentos a gente cresce. Então a tua vida, você é o que é hoje, não é por causa principalmente das coisas boas que aconteceram. Você é quem é hoje, principalmente das coisas ruins. Bate no coração isso? Tem sentido essa
Essa verdade tem sentido para você? Então Então, Deus está usando os sofrimentos e as dores da sua vida para você crescer com isso, não para você ficar prostrado aí na dor e no sofrimento. É para você, cria couro aí, engrossa o couro aí, filho, e levanta aí. Amém, gente? Amém. Então, engrossa o couro e segue. Você vai seguir mais forte do que outros, porque o sofrimento engrossa o couro. Amém, queridos? Então, quais boas obras Deus já preparou para mim, usando meus dons, minha história, minhas dores, meus talentos e minhas oportunidades. O que é que Deus quer usar? Como Deus quer usar cada um de nós? Quem não sabe para que foi criado, acaba gastando a vida tentando apenas não parar. Mas em Cristo, você não foi criado apenas para continuar. Você foi criado para frutificar e crescer. Amém, queridos? O segundo movimento aqui que eu destaco é o seguinte: Deus amadurece a nossa oração. Deus amadurece a nossa oração. A gente está falando de oração já há muito tempo. Deus amadurece a questão, e a gente passa do me sustenta para o me direciona. Amém, queridos? A gente passa do me sustenta para o me direciona. Ok? Então, olha que interessante. Os textos de Filipenses 1, de 9 a 11. Esta é a minha oração, uma oração de Paulo aos irmãos de Filipenses, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem, conhecimento, percepção, para discernirem, olha quantas palavras que parecem sinônimas, que tem a ideia de entendimento ampliado. Estão comigo? Ok? Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Que coisa, né? E que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, queridos? O que Paulo está pedindo para os irmãos de Filipenses lá? Gente, abre a cabeça, busca Deus, para que Deus lhes dê entendimento, percepção de tudo que está relacionado com a vontade dEle e a obra que há de se realizar ali na cidade de Filipos através de vocês. Amém, queridos? Isso é tremendo, isso é maravilhoso demais. Você sai desse tipo de vida aqui, vivendo na reserva com uma sensação de só mais um dia, para falar assim, essa obra é tão grande que eu vou precisar gastar, se eu tivesse 3 vidas, eu gastava as 3 vidas para isso. Amém? Como eu tenho uma só, eu vou gastar a minha vida, mas eu sei qual é o meu papel, eu sei o que eu estou fazendo. Amém, gente? Isso é uma pessoa plena, isso é uma pessoa feliz. Essa pessoa tem mais luta e dificuldade do que aquela. Aquela lá essa aqui tem dores internas, dificuldades emocionais, depressão, falta de propósito, falta de destino, falta de sentido, fica lutando para a sobrevivência. Essa pessoa aqui, ela tem dores, porque dá trabalho fazer as coisas, ela tem resistência, ela tem oposição, ela lida com questões sobre exigências sobrenaturais, ela tem que orar mais, mas essa pessoa é uma pessoa plena na existência. Eu sou pleno, eu sou feliz, dá trabalho, mas eu vou para as cabeças, e eu tenho combustível para tudo isso, eu tenho unção para tudo isso, eu sei qual é o meu papel, sei quem sou e qual é o meu papel. Amém, gente? Então, essa pessoa está suando para fazer as coisas. Aquela lá está chorando para dentro, né? E sobrevivendo dia a dia. Esse daqui não, vou gastar a minha vida nesse propósito que tem a ver com a eternidade. Isso é maravilhoso demais. Amém, gente?
Pô, é para isso que a gente, né? Colossenses 1:9. Por essa razão, é uma oração de Paulo também, pelos irmãos de Colossos. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém, amém. Pai do céu. Eu não sei se você deu um amém para dentro e evitou dar um amém para fora, mas tem hora que eu tenho vontade de gritar. De gritar com uma coisa tão linda aqui que Deus está falando, como Ele nos chama a explodir o cérebro, como entendimento das coisas eternas, o entendimento das coisas do céu, para a gente sair aqui. Essa é uma característica de quem vive com o tanque vazio aqui. Ele está sempre pensando nele mesmo, ele é o centro de tudo. As suas dores estão no centro, as suas decepções estão no centro, as suas vontades estão no centro, a baixa estima predomina, a acusação dos outros, a reclamação, a murmuração. Essa é uma característica de quem está na reserva aqui. Aqui, a característica é altruísmo, é para fora, eu vivo para fora. Eu não tenho tempo para gastar aquela canção que a gente canta, alguém me ajuda a lembrar, né? Eu não tenho tempo para gastar com ressentimento. Você não vai ficar chateado? Não, filho, eu não tenho tempo para gastar com ressentimento, não. Eu tenho uma obra para realizar. Amém, gente? Mas tem muita coisa em Cornélio para fazer. Tem muito trilheiro para alcançar. Ok? Tem muita gente nas fazendas para conhecer do amor de Deus. Tem muita gente, os teus clientes são teu campo missionário. Tem muito alvo missionário. Tem muita gente que vai comprar móvel lá. Eu quero que o reino de Deus alcance cada uma dessas pessoas aí. Vai com a cadeira uma oração, vai com a mesa uma oração. Assim vai, para que o reino de Deus alcance essas famílias. E quando sentar na cadeira vai ser diferente de qualquer outra cadeira que ele tenha comprado na vida. É verdade. Amém. Né? Porque a cadeira foi com oração. Amém. Aí, meu filho, sentou na cadeira, pai, eu reclamo a vida de todos que sentarem nessa cadeira para o teu reino. Sentou na cadeira, pronto. Amém. A intercessão está feita. Vai pegar o cara em algum momento. Amém, queridos? Em Filipenses 1, de 9 a 11... Paulo não ora apenas para que a igreja seja aliviada das pressões. Ele ora para que ela tenha amor com conhecimento, discernimento do que é melhor e fruto de justiça. Paulo sabe que uma vida cheia de Deus não é apenas uma vida com menos problemas, mas uma vida com mais direção. Amém. Amém, queridos? É como alguém perdido, uma ilustração, né? Aqui. É como alguém perdido na estrada, pedindo apenas combustível. Me dá mais um pouquinho para conseguir chegar um pouco mais para frente, né? O combustível é importante, mas se a pessoa não sabe para onde está indo, ela só ganha força para continuar perdida. Tem sentido? Não sabe para onde está indo, não sabe qual é o propósito. Tá? Um dia, dá mais um pouco de combustível aí, a gente ora, Senhor abençoa. Nós fazemos isso com alegria. Senhor abençoa, dá força, dá graça, mas também dá entendimento da sua vontade, entendimento do seu propósito, o lugar que ele ocupa no reino de Deus para implantar, não sei o quê. O Senhor fortalece o teu filho, aí ele recebe um pouquinho de força, e ele anda mais um pouquinho por um caminho que ele leva de onde? Né? Porque ele vai continuar perdido. Agora, muitas vezes pedimos energia quando também precisamos de direção. Pedimos alívio quando também precisamos de discernimento. Amém, queridos? Amém. Há momentos em que a oração, Senhor, me ajuda a aguentar, é sincera e necessária. Sim, há momentos. Ok? Mas Deus também quer nos levar a orar. Senhor, mostra-me o que é melhor.
cura minha visão, organiza meus afetos, ensina-me a escolher o que produz fruto eterno. Amém, gente? A gente muda a nossa oração. Nem toda porta aberta é a direção de Deus, e nem toda urgência merece o primeiro lugar no coração. Discernimento é a graça de escolher o que permanece quando tudo grita por atenção. Discernimento é a graça de escolher o certo, escolher o que permanece quando tudo grita por atenção. O mundo grita ao nosso redor. Dificuldades, até às vezes a nossa própria alma fica gritando no nosso ouvido, para nos tirar das nossas direções. Mas, quando a gente tem discernimento, entendimento da vontade de Deus para a nossa vida, eu sei dizer não para as vozes que tentam nos desviar. Amém, gente? O terceiro movimento, Deus transforma propósitos em serviço. Buscar o reino de Deus é colocar a vida nas mãos do Rei. Amém, queridos? Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, lhes serão acrescentadas. Ok? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Essa é a prioridade da sua vida, meu querido. Meu queridão, essa é a prioridade da sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando Jesus, são palavras de Jesus escritas por Mateus, e quando ele fala assim, as pessoas normais, elas estão sempre em busca de comer, beber e vestir, as questões materiais da vida e tudo mais. Então, e ele vem com um texto, uma sabedoria evidentemente divina, e ele está chegando ao fim do capítulo 6 aqui, no verso 33, ele fala assim: busca o reino de Deus, a sua justiça e a vontade de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida, que as coisas que todo mundo fica correndo atrás, virão sobre você, mesmo que você não faça nada, porque Deus vai fazer essas coisas chegarem até você. Essa é a experiência de quem está aqui nos propósitos. Amém? Porque até os filhos de Deus, tá? Até os crentes, muitas vezes vive a vida correndo atrás das coisas, correndo atrás de comida, de bebida, de roupa e de várias outras coisas materiais. Mas a Bíblia diz que quem está no propósito de Deus, envolvido com o reino de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas é que correm atrás dele. Amém, gente? Muda tudo. Amém? Você vai continuar trabalhando sim? Claro que vai. Às vezes você vai ter que trabalhar o dobro. Mas vai trabalhar, mas sabe que vai ter resultado. Pô, Deus está trabalhando com você. A questão aqui é que o céu não está se movimentando a teu favor. Mas aqui sim. Amém, gente? Aqui Deus está trabalhando, aqui os anjos estão trabalhando, está tudo se movimentando a teu favor. Então, a provisão que você precisa para ser quem você precisa ser, está sendo liberada do céu em abundância. Amém, amados? Amém. Quem é você e qual é o teu lugar? Comece a orar. A gente está falando de oração? Não estamos falando de oração desde o começo do ano? Comece a orar, dedique um tempo de jejum e oração, você e a tua casa, perguntando ao Senhor: Senhor, agora a questão é o seguinte, eu só paro de orar quando o Senhor nos revelar integralmente, abundante, qual é a tua vontade, quais são os teus propósitos, o meu lugar, como o Senhor pensa, os teus pensamentos a meu respeito, e eu vou orar até que eu tenha todo o discernimento dos altos pensamentos que o Senhor teve. Está tudo escrito aí nos seus livros. Eu quero que o Senhor me passe, se for possível mandar pelo WhatsApp, manda pelo WhatsApp, manda em PDF, né? Aí do céu para cá, porque eu quero ver esse documento, eu quero ver tudo que está escrito nesse livro aí, e eu quero ajustar a minha vida aos teus propósitos. Quem dera a gente recebesse um PDF do céu, né? Ia ajudar muito, ia facilitar muita coisa, mas eu e você sabemos que não é assim, né? A gente vai orar, e lentamente Deus vai revelando. Deus gosta que você insista com Ele.
E veja 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis. É difícil você aplicar esse texto aqui, ó. Firmes, inabaláveis. Senhor, força, combustível por mais um dia, por favor. Aqui sim. Firmes, inabaláveis. Estou no propósito. Mais trabalho do que ali, mais resistência do que ali, mais desafios do que ali. Firmes e inabaláveis, mas a gente vai para cima. Amém, queridos? Firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, não é vão. Todo esforço que você desempenha aqui dentro dos teus propósitos redunda em frutificação. Amém? Mateus 6,33 coloca a prioridade no lugar certo. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus não está nos chamando para abandonar responsabilidades. Ele está nos chamando para reorganizar o coração. Capite? Quando o reino vem primeiro, o restante deixa de ser senhor e volta a ser necessidade nas mãos do papai. Ok? Tem outro, às vezes as necessidades se tornam senhores, né, da nossa vida. Uma casa não é construída por um único tijolo. Bota o negócio da tijolo, da parede lá. Uma casa não é construída por um único tijolo. Mas sem aquele tijolo, a parede fica incompleta. Da mesma forma, nenhum serviço sincero no Senhor é pequeno demais quando é colocado nas mãos de Deus. Então não é, ok? Você está envolvido numa obra grande. Amém? Pode ser um tijolo, mas você está envolvido numa parede que diz respeito a alguma coisa grandiosa. Ok? Pode ser fazer cachorro-quente para as crianças. Não, cachorro-quente, eu pensei em hambúrguer e falei cachorro-quente. Não, desculpa, gente. Eu pensei em hambúrguer e falei cachorro-quente. Eu falei errado. Pode ser um hambúrguer com pão de batata. Pensa que nós suco de laranja natural. Pode ser isso, um hambúrguer de pão de batata com alguém trabalhando na cozinha. Essa obra é grandiosa. Tem alguns aqui que têm capacidade para exercer um milhão de coisas, mas se alegram em lavar uma panela ali na cozinha. Eita, glória! Lave uma panela para a glória de Deus. Faça isso. Isso é demais. Está participando de uma obra grandiosa. Amém, gente? Pode ser um tijolo, mas ocupe o teu lugar. Cumpra o que lhe cabe. O que cabe a você. Amém, queridos? Então, um tijolo na parede, sem ele fica incompleta. Da mesma forma, nenhum serviço sincero no Senhor é pequeno demais, quando é colocado nas mãos de Deus. O que parece simples aos olhos humanos, pode ser parte de algo eterno nas mãos do papai. Onde os seus dons estão parados? Uma pergunta. Onde os seus dons estão parados? Seus talentos. Onde o medo está escondendo aquilo que Deus quer usar? Você tem algum medo? Está com medo de ser usado por Deus? Medo de colocar os seus talentos em prática, em exercício? Onde você tem dito, não sou capaz, enquanto Deus está dizendo, eu preparei boas obras para você. Às vezes a gente, né? Servir não é provar valor para Deus, não é. É responder ao amor de Deus com a sua vida e a sua disponibilidade. Amém, queridos? Muito bem.
eu quero concluir com você e quero dizer o seguinte: o tanque na reserva não é o fim da jornada. Pode ser o lugar onde Deus nos ensina a parar de viver no automático e voltar ao centro da vontade dEle. A oração deixa de ser apenas pedido de alívio e se tornar rendição e propósito. Definição de propósito, entendimento de propósito. Senhor, uma oração: Senhor, mostra-me as boas obras que preparaste. Ensina-me a buscar primeiro o teu reino e dá-me discernimento para escolher o que produz fruto eterno. Concluindo, Deus não está chamando você apenas para sobreviver mais uma semana. Ele está chamando você para voltar ao centro, voltar ao propósito, ou conhecer o propósito, buscar conhecer o propósito, voltar à dependência, voltar à alegria de saber que sua vida, mesmo cansada, ainda pode ser instrumento nas mãos dele. Amém? O chamado de Deus não começa quando todos os problemas acabam. Ele começa quando, mesmo cansados, abrimos as mãos e dizemos: Senhor, eu não quero apenas continuar existindo. Eu quero viver para aquilo que nasceu no teu coração antes mesmo de nascer no meu. Amém, queridos? Amém. Talvez hoje você precise entregar a Deus o seu cansaço. Talvez você precise entregar também o controle das coisas. Talvez você precise entregar para o Senhor a tua ansiedade, a tua pressa, as tuas distrações, os seus medos, os medos de realizar alguma coisa. E também entregar para o Senhor as comparações com outras pessoas. Entregar para o Senhor mentiras de que sua vida é pequena demais para ser usada por Deus. Isso é uma grande mentira. Você foi criado em Cristo para a grandeza. Se você reconhece que tem vivido com o tanque na reserva, hoje o Senhor não está apenas oferecendo força para mais uma volta. Hoje não. Hoje é dia de ajuste. Fica de pé comigo, por favor. Hoje é dia de ajuste. Hoje não. Hoje o Senhor não está apenas oferecendo força para mais uma volta. Ele está chamando você para uma entrega mais profunda. Entregue a Ele seu cansaço, seus dons, sua história, suas paixões e sua agenda. Peça ao Espírito Santo que transforme sua oração de sobrevivência em uma vida de propósito, discernimento e serviço. Hoje não. Hoje é dia de decidir se movimentar de uma vida emocional, uma visão ainda que não tem discernimento, de uma oração de sobrevivência, decidir se movimentar para cá, para uma vida com propósito. E de repente, em muitos casos aqui, essa decisão implicará numa trajetória que pode até demorar um pouco, porque entre você sair desse lugar e chegar aqui, você vai ter que carregar a cruz. Você vai ter que ir deixando para trás um monte de coisa relacionado ao teu ego, teu coração. Você vai ter que deixar pelo caminho. Abrir mão de um monte de coisa. Até chegar aqui e você ter discernimento do que a vontade de Deus tem para você. E começar uma empreitada de oração. Senhor, eu quero orar, eu quero entender os teus altos pensamentos a meu respeito. E acredite, Deus está na sua vida desde o começo. Deus está presente desde o começo, e mesmo nos seus sofrimentos, mesmo nos abusos, mesmo nas injustiças, mesmo nos momentos mais terríveis da sua vida, Deus estava ali presente. A questão é que
A graça de Deus é poderosa para curar você e transformar você e fazer de você um cidadão do céu, acostumado com as grandezas da eternidade. Deus tem graça para curar o teu coração e abençoar você. E Ele vai te dar discernimento todo da sua vontade, para que quando você tiver entendimento, você tomar as decisões necessárias para se ajustar ao seu plano, à sua vontade, e você começar a ser um parceiro mesmo de Deus. Aí, meu querido, você é uma bomba atômica. Aí ninguém para você. Ninguém para a tua casa, ninguém para a tua família, porque o céu está se movendo a teu favor. Então, o apelo que eu faço, tome uma decisão de começar essa empreitada de oração, até que você tenha discernimento da vontade de Deus para a tua vida. Aqui, as bênçãos correm atrás de você. Aqui, comer, beber e vestir corre atrás de você. Aqui, os anjos estão trabalhando a seu favor. Aqui, a unção é abundante. Aqui, a presença é abundante. As lutas também. As lutas também são abundantes. Mas nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para ser vencedor tem que lutar. Então aqui a gente luta, mas com a certeza de uma vitória. Amém, queridos? Então começa essa empreitada. Eu queria compartilhar com vocês, tudo que o pastor está falando veio bem forte no meu coração. O tempo em que nós estávamos ainda em Londrina, nessa situação aqui. A gente tinha vivido bastante tempo ali, mas tem horas que às vezes a gente cai aqui, de novo. E a gente, um dia chorava eu e ele me consolava. Outro dia chorava ele e eu o consolava. E foi bastante difícil. Foi exatamente no ano, inclusive, as incertezas acabam gerando ansiedade e gerou também, depois da ansiedade, a depressão, que ele sofreu bastante. Mas não só ele. Eu estava numa situação em que nós dois estávamos vivendo aquele momento do estar na reserva. Não sei nem se era reserva, acho que já estava com o tanque totalmente vazio. Tanque vazio. E eu comecei a perceber que gente, olha só, isso aconteceu comigo. Eu deitava no sofá, de manhã, preparava um cafezinho, deitava no sofá, acordava porque o lado estava dolorido, virava para o outro, acordava porque estava doendo de novo. E passei alguns dias assim, e um dia eu levantei, passei pelo escritório, assim, porque a Nádia já tinha casado, e o quarto da Nádia tinha virado o escritório dele, ele estava ali, trabalhando, tentando, trabalhar, e eu falei para ele, eu vou para a cama, porque eu preciso descansar. Quando eu deitei na cama, e fiquei olhando para o chão, assim, largada mesmo, e eu pensei, eu preciso descansar? Eu ouvi o que eu falei. Tenta ouvir o que você fala. E eu pensei, descansar do quê? Se eu estava dormindo até agora no sofá? Não. Eu tenho que levantar. Eu tenho que sair desse lugar. E eu comecei a fazer esse caminho que ele falou. E eu levantei e fui para a lavanderia, para um armário onde eu tinha guardado minhas tintas. Quando eu falo de artesanato, gente, Deus tem algo para mim nessa área também. Eu sei disso, eu faço isso com muito prazer. Fiz isso muitas vezes. E aí eu abri, joguei as tintas velhas, comprei tintas novas, comecei a trabalhar com tecido, com caixas. Gente, sabe aonde eu fui parar? Se você procurar no YouTube, na Cloara, quem conhece o programa da Cloara, as minhas caixinhas, que às vezes a gente fala assim, eu só estou fazendo caixinha. Não, eu estou fazendo artesanato, eu estou fazendo um produto maravilhoso, com capricho, com carinho, como se eu fosse usar. Eu não faço nada para você se eu não penso que aquilo serve para mim. E eu comecei a fazer com tanto capricho que uma das produtoras, que era amiga da minha filha, falou assim, será que a sua mãe gostaria de fazer um programa Café com Cloara e falar sobre artesanato?
E aí chegou o convite para mim. A mulher foi na minha casa, na minha sala. As vizinhas falaram: ai, sabe quem está tocando aí a campainha? Está tocando interfone, a Cloara. Eu falei: então, ela vai na minha casa. Na sua casa? Na minha casa. E gravamos um programa, procura, está lá no YouTube. Gente, dá trabalho. Mas você precisa lembrar o que Deus tem para você. Deus tem grandes coisas, não são pequenas. Comecei a fazer uma caixinha por dia. Falo assim caixinha porque eram caixinhas. Mas sabe o que eu fazia? Eu catava um carrinho daqueles de... Como é que fala? Aqueles parece carrinho da 25 de março. Sabe aquele que você sai, que ele é fechadinho, parece uma mochila gigante? Eu enchia dos meus produtos. Eu ia lá, na porta. Fui lá na escola, no PGD. Falei com a dona Silvia, diretora. Dona Silvia, eu queria apresentar um produto que eu estou fazendo. Quando ela olhou, ela fez assim para a secretária: chama a professora fulana, que era professora de artes. Aí ela veio: o que você acha? Aí a professora falou: perfeito. Ela falou: você pode fazer 400 dessa para mim? Posso? Meu coração bateu forte. Porque nós estamos fazendo uns sabonetinhos com as crianças para o Dia das Mães, e a gente estava conversando exatamente agora onde nós colocaríamos esse sabonete. E essa caixa é o tamanho perfeito, e nós gostamos do seu trabalho. Mas eu preciso para o dia X. Você me entrega? Entrego. Outra coisa, a gente tem que ter palavra. Aí sabe o que eu fiz? 400 dividido por tantos dias, eu tenho que ter tantas caixinhas prontas por dia. Eu virava às vezes à madrugada, mas eu fazia e entreguei no dia. No dia que eu cheguei para ela, ela falou: já estão prontas? Eu falei: já, a senhora não me pediu para hoje? É que eu pensei que você ia atrasar a entrega, eu pedi com 15 dias de antecedência. Tudo bem, mas elas estão todas aqui. E não foi só lá, eu fui no Portinari, eu fui nas lojas, eu fui mostrar o meu trabalho. Sair desse lugar dá trabalho, mas vale a pena, porque você tem valor. Você acredita nisso, gente? Você tem valor. Não duvida do que está na tua mão, não duvida do que Deus te deu, não duvida do pequeno negócio que você tem, do pão que você faz para alimentar as mesas das pessoas. Não duvide do que você é em Cristo. Só você vai poder se limitar. Deu trabalho e doeu sair desse lugar, mas eu saí e um dia Deus falou com a gente e nos colocou de volta no seu projeto original. Mas tudo o que Ele somou na nossa vida, as experiências que tivemos, não é só para a gente contar uma história, é para a gente continuar abençoando, é para a gente continuar fazendo, é para a gente fazer oficina de boneca, é para a gente fazer oficina de caixinha, é para a gente fazer oficina de crochê, é para a gente trabalhar e alcançar as pessoas e abençoar as pessoas. Uma escola, gente. Nós tivemos hoje aqui algumas crianças, mas nós tínhamos 50 crianças esta semana. Gente, foi tremendo. Quando eu penso que nós estamos implantando a semente da eternidade nas crianças, gente, isso mexe comigo de um jeito. Nós precisamos pensar grande, porque o nosso Deus pensa grande, porque Ele é grande. Não duvide do que tem na tua mão hoje. Hoje, ser fiel naquilo que Ele está pondo na tua mão hoje, porque Ele vai poder acrescentar, e é Ele quem vai te acrescentar. Que Deus abençoe. Baixa a sua cabeça e fala com Deus a respeito de tudo isso, por favor. Tome uma decisão. O apelo é esse: tome uma decisão de se movimentar. Faz a tua oração.